Tá bom? Beleza. Oi, galera. A gente vai dar o Fuja de Estatística. O que a gente vai fazer é que eu vou dar um iniciozinho. Eu vou dar uma boa parte de teoria, de teste de hipótese, de intervalo de confiança e terminando nos testes de aderência. Conforme eu for dando a teoria, eu vou fazendo algumas questõezinhas da prova que o Vili me mandou. Eu separei umas 3 questõezinhas aqui, uma sobre variância, sobre teste de média quando a variância ela é desconhecida, uma de teste de média quando você tem um dado emparelhado, isso é dado dependente, e uma sobre teste de aderência para distribuição de Poisson, que é uma distribuição que cai um pouquinho mais porque vários componentes da engenharia, isso é mais da engenharia do que da estatística, mas vários componentes da engenharia, eles podem ser modelados por distribuições de Poisson. Tem alguns outros tópicos um tanto importantes que a gente vai tratar, no caso, teste de hipótese para variância, para descobrir uma variância desconhecida. A gente não tem a variância, a gente quer descobrir se ela reage a um valor qualquer, que a gente tem motivos para achar que é aquele valor de variância, e teste de hipótese testando 2 variâncias uma contra a outra. Só que eu não achei questão sobre essas, então a gente não vai fazer questão sobre essas. Desculpa. Enfim, eu quero começar com vocês com um começo bem teóricozinho sobre teste de hipótese, porque essa prova ela vai ter muitos testes de hipótese, e teste de hipótese é sempre a mesma coisa. É você definir as suas hipóteses, a partir das hipóteses você achar o seu valor observado, a partir das suas hipóteses você constrói a sua região crítica, com a sua região crítica você compara ela com o valor observado, se tiver dentro, região crítica, região de rejeição do H0. Se estiver dentro da região crítica, você rejeita a sua hipótese, seja feliz. Se tiver fora, aí você aceita H0 e aí você termina a sua hipótese. Vai ser sempre o mesmo beabá. Então, eu quero começar uma teste de hipótese. Ai, desculpa, gente, eu sou meio ruim escrevendo assim loucos. E para um teste de hipótese, a primeira coisa vai ser a gente definir as nossas hipóteses. A gente vai ter H0 e a gente vai ter H1. Então, claro. Você escreveu um pouquinho maior? Mais grosso tá difícil. Aqui. Quando a gente vai definir as nossas hipóteses, a gente tem alguma coisa que a gente está querendo testar. Isso é H1. Então, você tem um parâmetro e você quer descobrir alguma coisa relacionada àquele parâmetro. Talvez você tenha uma máquina e você tenha motivos para acreditar que a máquina está descalibrada. Ou, nesse caso, você vai querer que ele esteja em um certo valor de posição está relacionada à média, então você vai querer que a média da sua máquina ela seja uma certa média M0, e você quer dizer que você quer testar se ela está calibrada ou não. Se você acredita que ela está descalibrada, você vai dizer que a média ela vai ser diferente de M0.
Isso vai ser o seu H1. Ou então, você pode imaginar que essa máquina, por algum motivo, ela está em uma posição maior do que ela deveria. Nesse caso, você vai testar que a média ela vai estar maior do que o seu misério. Ou por algum motivo, que essa média ela vai estar numa posição menor do que ela deveria. E aí é o caso análogo. O H1, ele vai ser aquilo que a gente está querendo testar. Então, se eu quero dizer que tem uma... Então, se eu quero dizer que o meu parâmetro está maior do que ele deveria ser, isso vai no H1. Se eu quero dizer que ele está diferente do que ele deveria ser, isso vai no H1. É a hipótese que a gente quer testar. O H0, ele é a hipótese alternativa. Desculpa, o H0 ele é a hipótese nula. Ele nega aquilo que a gente quer testar. E ele também afirma que nada mudou. Então, se eu quero dizer que a minha máquina está numa posição diferente da qual ela deveria, o H0 vai dizer, não, ela está exatamente na posição que ela deveria. Que no caso é Mi igual a Mi0. E geralmente, e isso é menos da teoria dos testes estatísticos e mais da prática, o Mi0 ele geralmente vai ser de igualdades. Então, se eu estiver trabalhando com média, Mi0 vai ser uma igualdade de médias. Se a gente estiver usando variância, vai ser uma igualdade de variâncias. Eu vou usar média como exemplo, porque eu acho que é mais instrutivo de um primeiro momento. Então, se eu quero fazer um teste de média, por exemplo, eu vou ter como H0 que a minha média ela vai ser igual a um valor misério de referência, e o meu H1 pode ser que essa média vai ser diferente, maior ou menor do que esse H0. Por que isso é importante? Porque a partir das nossas hipóteses, a gente construiu uma coisa que a gente chama de região crítica. Ai, meu Deus, que péssimo! Região crítica, ou RC. E o que é a nossa região crítica, você me pergunta? É a região de negação de H0. Lembra que eu disse que a gente se baseia pelo H0? O que a gente quer testar é o H1. Logo, se a gente quer testar o H1, a gente quer rejeitar o H0. Esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo. Sendo assim, a gente vai construir a região crítica, que é uma forma que a gente tem de testar os nossos parâmetros, de fazer conta e chegar em um resultado matemático. E se o nosso parâmetro observado ele estiver dentro da região crítica, a gente nega H0 e a gente pode ser feliz. E todo teste de hipótese que a gente vai fazer até agora, seja de média normal, seja de duas médias, seja de variância, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar estabelecendo as nossas hipóteses, calculando a nossa região crítica, calculando o nosso estimador, e a partir do nosso estimador, a gente vai estar ou aceitando H0 ou rejeitando H0. E como que a gente faz isso, Raul? Como que a gente constrói essa região crítica? Isso é meio que aquilo que a gente quer fazer. Isso é meio que a dificuldade na maioria das questões na construção de da maioria dos testes de hipótese. Basicamente, quando você faz uma hipótese, você pode... Essa parte é meio... Você pode acertar ou você pode errar. E a gente quer... É meio zoado, mas é importante porque o que a estatística gosta muito de fazer é calcular o erro das coisas e controlar esse erro. Então, a gente tem dois tipos de erro que a gente pode cometer quando a gente tem um teste de hipótese. Você pode cometer um erro de tipo 1, que é o que a gente geralmente está interessado. E por que a gente está interessado no erro de tipo 1? Porque ele está relacionado a gente rejeitar H0. No erro de
de tipo 1, a gente rejeita H0, sendo que, na verdade, H0 é verdadeiro. Então, não era para a gente ter rejeitado H0, porque, bom, H0 é verdadeiro. Então, a gente errou. E tem o erro de tipo 2 também, que ele vai ser a outra situação, mas ele é menos importante porque a gente não usa ele para construir região crítica. A gente vai ter o erro de tipo 1, onde o erro de tipo 1 é o erro em que a gente rejeita H0 mais H0 é verdadeira. E aí, por que o erro de tipo 1 é importante? Porque a gente vai construir as regiões críticas fixando uma probabilidade que a gente vai denotar de alfa para o erro de tipo 1. Então, a gente vai ter que alfa é igual à probabilidade de se rejeitar H0 sabendo de H0. Só que o que é rejeitar H0? Rejeitar H0 é pertencer à região crítica. E o que é a região crítica? A região crítica é uma região matemática que ela depende das suas hipóteses. Então, é a região onde vai ter as suas hipóteses. Para um caso como esse que a gente chama de bilateral, a nossa hipótese alternativa é que a média ela vai ser diferente de μ0. Então, a nossa região crítica, a nossa região de rejeição, ela vai estar relacionada com isso. Ela significa que a nossa rejeição, o μ, ele vai estar a alguma distância de μ0 que ela é grande o suficiente para dizer, olha, pode rejeitar. Então, para um caso bilateral, onde μ é igual a μ0, você vai ter uma região crítica que ela é da forma que o seu... Aqui não vai ser μ, vai ser x barra, mas basicamente vai ser o seu parâmetro observado. A gente não tem a média, porque a média é o que a gente quer calcular, então a gente estima ela através de estimadores, como por exemplo x barra. E nesse caso, para construir a minha região crítica, eu quero que o meu x barra ele esteja a uma distância significativa do μ0 para eu poder dizer, olha, não é isso daí. Então o meu x0 ele tem que ser maior do que um determinado valor que eu vou chamar de K1, ou ele vai ter que ser menor do que um determinado valor que eu vou chamar de K2. Ai, céus! E aí, como a gente tem... Os outros casos são bem análogos, tá? Então, se eu tenho aqui a minha... Desculpa, isso é muito diferente. Então, se eu tenho que a minha hipótese alternativa é que a média ela vai ser menor do que o meu μ0, o que eu preciso dizer para a minha região crítica? Opa, o meu estimador ele vai estar bem menor do que μ0. O que isso me leva a acreditar? Não é isso daí! Então, eu vou ter que o meu x barra ele vai ter que ser significativamente menor do que um certo valor que eu gosto de chamar de K. E o outro caso é análogo. Então, para construir a região crítica a partir do alfa. O alfa ele é fixado, para todas as questões elas vão te dar um alfa fixado, e alfa vai ser a probabilidade de rejeitar H0, sabendo que H0 é verdadeiro. Só que, para o caso bilateral, o que significa... O caso bilateral é quando tem igualdade. O que significa rejeitar H0? É a probabilidade de x barra ser maior do que K1 ou x barra ser menor do que K2.
sabendo que H0. Mas, o que é H0? H0 é Mi igual a Mi0. Então, eu venho e substituo esse sabendo que H0 para sabendo que Mi é igual a Mi0. E com isso, claro. Eu estou falando para mim diferente de Mi0. Eu chego na conclusão de que x bar tem que ser maior do que K1 ou x bar tem que ser menor do que K2. Isso. Porque pensa que, tipo, você tem... Mi0 tá aqui. Pensa que Mi0... Eu entendi isso aqui. É que essa analogia é tão legal, porque o Mi0 tá aqui, e aí, tipo, pensa que o seu x-bar, ele tá aqui. Aí ele tem que estar distante o suficiente de Mi0. Aí você desenha aqui, esse vai ser o seu K2, aqui, esse vai ser o seu K2, esse vai ser o seu K1. Enfim, com isso, a gente vai conseguir fazer conta. E isso é geralmente, isso vai ser o que a gente vai querer fazer em todos os testes de hipótese. Em todos os testes de hipótese, a gente vai definir as nossas hipóteses, a partir das nossas hipóteses, definir como que vai ser a nossa região crítica, a partir de como vai ser a nossa região crítica, a gente tem o erro de tipo 1 fixado, e a partir disso, a gente define qual vai ser a região crítica. Se está dentro da região crítica, rejeita. Se não está dentro da região crítica, não rejeita. E aí agora a gente vai fazer isso para um monte de testes diferentes. E eu vou puxando umas questões conforme a gente for indo diferentes testes. Eu vou apagar isso daqui, tá? Peraí. Então você começa a apagar por aqui. Tá bom. Só mais uma consideração que eu tinha que fazer. Ela é sobre o intervalo de confiança. Do jeito que eu vi os slides dessa disciplina, ele coloca primeiro o intervalo de confiança para depois mostrar o teste de hipótese. Isso não parece fazer... Eu achei essa separação meio estranha, até porque não existe muito essa separação na verdade. Todo teste de hipótese está relacionado ao intervalo de confiança. Mas o intervalo de confiança, qual que é a ideia dele? A gente sabe que a gente tem um estimador. Exemplo da média de novo, x-bar. Quando a gente estiver falando de variância, esse estimador pode mudar. Mas a gente sabe que a gente tem um estimador. E a gente quer que que a nossa média ela esteja a alguma distância do nosso estimador. E como que a gente faz isso? Construindo um intervalo de confiança. Então, eu tenho um estimador e eu quero que a distância do meu estimador até a minha média, ou seja, a diferença entre os dois, seja menor do que um determinado valor, que eu vou chamar de epsilon, arbitrário. O que eu quero do meu intervalo de confiança? Eu quero que ele contemple essa distância, então eu quero que o meu valor observado menos esse determinado epsilon e o meu valor observado mais esse determinado epsilon, eu quero que isso aqui contenha a minha média, com uma certa probabilidade que eu vou arbitrar, e eu vou chamar de gama. Uma coisa, a não separação entre teste de hipótese e intervalo de confiança vem de que esse gama e o nível de significância estão relacionados. Em verdade, esse gama é 1 menos alfa. Então, para um alfa de 5%, gama vai ser 95%. Mas isso não é relevante. Mas isso não é muito relevante. Então, eu quero que, com essa probabilidade, o meu Mi pertença ao meu intervalo de confiança. Só que, de novo, pertencer ao meu intervalo de confiança.
é a probabilidade de x barra menos o meu epsilon menor que μ, menor do que x barra mais o meu epsilon. Tendo essa condição, o meu μ vai estar nesse intervalo com a probabilidade gama. Mas isso é equivalente a dizer que μ menos epsilon vai ser menor do que o meu x barra, que vai ser menor... Alô, põe o microfone de volta. Desculpa. Tá na camisa. Ah, é. Eu posso fazer isso. Som. Não dá. Pode. Ok. E a partir disso, o que eu consigo fazer? Para o caso da média, eu posso transformar isso de uma variável aleatória que eu não sei calcular em uma variável aleatória que eu sei calcular. E como que eu faço isso? Eu transformo isso em uma variável normal. Então eu vou subtrair a média dos dois lados. Então eu tirei a média, vai ficar só menos epsilon. Eu tirei a média, então vai ser x barra menos a média. Eu tirei a média, desculpa. Então aqui vai ficar só mais epsilon. E eu vou dividir pelo desvio padrão. Então aqui eu desvio pelo desvio padrão sobre raiz de n, porque o desvio padrão de x barra vai ser o desvio padrão da população sobre raiz de n. Faço a mesma coisa aqui. Faço a mesma coisa aqui. E agora, essa variável, ela é uma variável que segue a distribuição normal. E aí eu consigo calcular. Isso aqui vai ser a base para todo intervalo de confiança. Todo intervalo de confiança que você quiser fazer, para qualquer teste de hipótese que você quiser fazer, seja de duas médias, seja de duas médias com variância desconhecida, seja de variância mesmo, você pode aplicar essa... Cadê meu mapa? Ai. Essa condição aqui. Com esses dois, você acha epsilon, e você acha epsilon com gama fixado, e você constrói seu intervalo de confiança. Enfim, feito esse disclaimer, a gente vai passar... Nem perguntei para vocês, podia apagar, né? Desculpa. Feito esse disclaimer do intervalo de confiança, a gente vai passar para as distribuições, que são os diferentes testes de hipótese que a gente vai trabalhar, que é o que de fato vai cair na prova. Então, a gente começa por teste entre duas médias, quando a variância ela é conhecida. Então, digamos que você tem duas variáveis, x e y. E aí você tem vários valores para cada uma delas, e aí você quer testar e aí você tem duas populações aleatórias, que elas estão fazendo, digamos, um processo semelhante. Você quer testar se a média entre elas ela vai ser a mesma. E você sabe que a variância entre elas é conhecida. Não precisa ser a mesma, mas ela é conhecida. Nesse caso, o que vai ser o seu teste, a sua hipótese? O que vai ser a sua hipótese? Vai ser alguma coisa referente
a distância entre a média delas. Você pode querer testar que as médias são diferentes, você pode querer testar que uma é maior do que a outra. Mas você sempre vai partir do seu H0 de que as médias elas são iguais. Então você vai ter que mid x vai ser igual a mid y. Só que, note, se mid x é igual a mid y, a diferença entre os dois tem que ser zero. Então eu definir uma nova variável que eu vou chamar de delta, porque eu quero. E eu vou dizer que delta vai ser igual a zero. E para ser coerente com a notação, eu vou dizer que x barra, o estimador de x, menos y barra, o estimador de y, vai ser igual a delta barra, para eu poder construir o estimador. Sendo assim, o meu H0 é que a variável nova ela é igual a zero, e o meu H1, vocês querem igualdade, maior que, menor que? Tá bom. Vamos dizer que eu quero dizer... Bom, se eu estou dizendo que delta é maior do que zero, então eu estou dizendo que mi menos mi y é maior do que zero. Então eu estou dizendo que a minha média do x é maior do que a minha média do y. Eu posso querer dizer, por exemplo, que eu tenho dois processos para produzir o mesmo produto e eu estou querendo testar que o processo X é mais eficiente que o processo Y. E a variância deles, e nesse caso a variância deles tem que ser conhecida. E de onde que a gente vai partir? Da região crítica. Então, fixado um nível de significância alfa, o que vai ser a minha região crítica nessa situação? Eu vou ter que delta, ele vai ter que ser maior do que um certo valor k, porque tem um maior ali. Eu preciso dizer que o meu delta está suficientemente longe de zero para eu afirmar delta é realmente maior do que zero. Tendo essa região crítica, eu vou dizer que a probabilidade de o meu delta pertencer a essa região crítica, ela vai ser igual a alfa. Então, alfa é igual a probabilidade de delta pertencer à região crítica, mas o que é pertencer à região crítica? É ser maior do que k. Sabendo de H0. E o que é... Desculpa, aqui não é delta. Aqui é delta barra. Quando a gente vai estabelecer o nível de significância, a gente quer a probabilidade do nosso estimador estar a uma certa distância do nosso parâmetro. A gente não sabe o nosso delta. Se a gente soubesse o delta, a gente não precisava fazer teste de hipótese. Então a gente estima ele a partir de delta barra. Sendo assim, o nível de significância vai estar relacionado com alguma probabilidade envolvendo o nosso estimador. Nesse caso, para o delta barra ele pertencer à região crítica, a gente tem que delta barra vai ter que ser maior do que algum k, sabendo que H0 é verdadeiro e, portanto, que delta é igual a zero. Se isso acontece, o que mais acontece? Eu vou ter que... O meu objetivo aqui é sair de uma variável que eu não sei o que fazer com ela, eu não sei o que fazer com esse delta barra, para ir para uma variável que eu sei o que fazer com ela. Como que eu vou saber o que fazer com ela? Para o caso de uma média, para o caso de um estimador de média, se ele tiver menos uma média e sobre uma variância, que aí eu vou conseguir usar o teorema do limite central. Para esse caso, eu vou ter que a minha variável de interesse, ela vai ser delta barra menos delta, que no caso vai ser zero, mas isso sobre a raiz do desvio padrão
do meu x, que é conhecido, sobre o número de observações do meu x, mais o desvio padrão do meu y, mais a variância do meu y sobre o número de observações do meu y, tudo isso na minha raiz. E por que que isso é verdade? Porque se eu tenho que a variância do meu x é assim e a variância do meu y é assim, e que eu tenho que a variância do meu x barra é assim, e que a variância do meu y barra é assim, então eu vou ter que eu vou ter que um resultado da independência é que a soma dessas é que a variância da variável da soma vai ser a soma dessas duas variâncias. Então o desvio padrão vai ser simplesmente a raiz de tudo isso. Se eu tenho e eu vou ter sobre essa variável aleatória que ela segue a distribuição normal, centrada no zero e com variância 1. Se a minha variável aleatória ela segue distribuição normal, então, para calcular esse alfa, eu fico feliz, porque eu posso simplesmente dizer que essa probabilidade vai ser equivalente a delta barra menos delta. Então, eu tenho que fazer menos delta do outro lado, sobre aquela desgraça ali, e eu fiz desse lado, então eu tenho que fazer do meu outro lado. Onde, na verdade, eu tenho isso tudo, que eu vou chamar de um valor qualquer C. Essa probabilidade é a mesma probabilidade de isso segue uma distribuição normal entre 0 e 1. Então, eu vou dizer da minha variável Z, que segue uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, ser maior do que C. E aí, o que eu faço? Eu vou deixar assim mesmo. Chama de valor crítico, porque isso vai aparecer porque isso apareceu algumas vezes na prova. Por favor? MX ou MY nos dois? É NX nos dois. É NX aqui. Você vai pegar a variância de uma variável e dividir pelo número de observações dela, e a mesma coisa com outra variável. E se eu tenho isso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar a tabela de distribuição normal. Então eu vou na minha tabela. Pega esse valor. Pega esse valor e pega esse Z e pega um valor crítico que você achou. Aliás, você tem o alfa, você não tem o valor crítico. O valor crítico é o que você quer descobrir. Então, pega o Z. Qual que é a probabilidade na minha tabela de distribuição normal, qual que é o valor que precisa estar aqui para o meu Z ser maior do que um determinado alfa? Aí você pega a sua tabela de distribuição normal, você olha, para Z ser maior do que um alfa, eu preciso que o valor que esteja aqui seja o tal valor crítico. E aí, a partir disso, você descobre o valor crítico, que é o que a questão estava pedindo. A questão que eu tenho é disso.
A questão que eu tenho não é disso. A questão que eu tenho é de um tópico que vai vir depois desse, que é um caso muito análogo, só que um pouco mais complicadinho. Que é o caso onde eu vou, de novo, comparar duas médias, só que nesse caso a minha variância ela não vai ser mais conhecida. Eu não sei qual é a minha variância, mas eu sei que ela é igual. Mas se eu não sei a minha variância, como que eu sei que ela é igual? Isso vem de outro teste de hipótese. Quando a gente vai passar por teste de hipótese para variância, e a gente vai ver que para uma variância que a gente não sabe qual é, a gente consegue, para uma variância, para o teste entre duas variâncias, a gente pode dizer, olha, eu tenho esse valor estimado para a variância, eu tenho esse valor estimado. Dá para dizer que as variâncias são iguais? E aí a gente vai ter um teste para dizer, não dá para dizer que elas são iguais, sim, tem dados estatísticos relevantes para dizer que elas são iguais. Então, o segundo caso que a gente vai ver isso vai ser o teste de hipótese para médias com variâncias desconhecidas mais iguais. E um pouco mais rigorosamente, isso é dizer que o estimador de variância delas é iguais. Eu não sei exatamente a variância, então dizer que a variância ela é igual. Eu não sei exatamente qual é a minha variância, mas o estimador, claro. Você quer terminar a lógica? Tá, pode fazer. É sobre o... Como eu faço para definir, cara? Ele tem que ser um valor, assim, para estar dentro ali do meu intervalo de confiança. Quando a gente tem... O K, ele é muitas vezes o que a gente quer descobrir. Então, quando a gente vai construir intervalo de confiança, a gente não tem os limites. A gente tem o alfa. O que é o alfa? O meu intervalo de confiança, Calma. Você está falando de intervalo de confiança? Não, tipo, o alfa eu entendi o que é. Só a parte de... Então, assim, por exemplo, no exercício que ele pediria seria o valor crítico, para ele eu preciso mudar o cara. Isso. Ele é basicamente o que quer encontrar. Isso. Como que a gente encontra ele? Assim, o Z é tabelado. A gente achou esse número. O Z, ele é tabelado. Então, tendo isso, eu consigo descobrir quem está aqui. Descobrindo quem está aqui, eu tenho todo isso daqui pela minha hipótese. Isso aqui é igual a 0, mas eu tenho isso do valor da minha hipótese, de qualquer forma. Então, tendo esse valor, eu igualo o meu C com o que eu fiz lá em cima. Então, K menos delta 0 sobre... Eu faço essa igualdade e a partir disso eu consigo achar o meu valor crítico. Uma vez que eu acho o meu valor crítico, eu substituo ele no meu intervalo de confiança e aí eu comparo o meu delta barra observado. Então eu colhi os dados, eu calculei o delta barra. O meu delta barra, ele é maior do que esse valor crítico? Se for, pode rejeitar o H0. Se não for, aí não rejeita o H0. Tudo bom? Obrigado, Vini. Bom, voltando.
Médias, teste para médias com variâncias desconhecidas, mas iguais. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Muito análogo. A gente vai ter como H0. A gente vai criar a nossa variável. A gente vai pegar mid_x, a gente vai pegar mid_y, e a gente vai chamar isso de uma variável delta. A gente vai ter como H0 que delta é igual a 0, e a gente vai ter como H1, pegando o mesmo caso, delta vai ser maior do que 1. Só que nesse caso, a minha vida não é mais tão feliz. Eu não consigo construir uma variável como essa que segue uma distribuição normal. O que eu vou conseguir é construir uma variável que segue uma distribuição T de student. Como que vai ser essa minha variável? Se eu tivesse uma média normal, eu teria que x barra menos mi sobre o meu estimador, sobre a raiz do meu estimador S de variância, segue uma distribuição T de student. Só que eu tenho duas médias, então eu não consigo fazer simplesmente isso. Só que as minhas variâncias, elas são iguais. O meu estimador para S, ele vai ser igual. Então eu vou pegar o valor então eu vou ter um valor para S de x, um valor para S de y, e eu vou combinar esses valores para conseguir um estimador de variância combinado, e com esse valor eu vou conseguir a minha distribuição de um T de student. E esse valor SP combinado, ele vai ser nx menos 1, ou seja, o número de observações de x menos 1, multiplicado pelo estimador de variância de x, isso mais o número de observações de y menos 1, multiplicado pelo estimador de variância de y, isso elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo número de observações de x menos 1, mais o número de observações de y menos 1. Meio chato, é formulinha, tem que decorar, mas é a partir disso que a gente consegue fazer a questão. Porque com isso eu vou ter que a minha variável delta barra menos delta sobre S de P ao quadrado, isso vai seguir uma distribuição T de student com n menos 1 graus de liberdade. Então, o diferente da normal, que você escolhe a probabilidade, que você pode escolher a probabilidade alfa, a distribuição T de student, ela já vai vir com alfa tabelada. Geralmente vai ser com alfa 0,05. E aí, o parâmetro que você vai observar vai ser os graus de liberdade. Desculpa. O número de graus de liberdade vai ser o número total de observações, a soma do seu x com o seu y menos 2. Então, quando você for construir a sua região crítica, você vai ter que alfa é igual a
Isso aqui está errado. A variável aleatória, ela não é tão simples assim. Ela, na verdade, vai ser o S combinado multiplicado por 1 sobre o número de observações de x mais 1 sobre o número de observações de y. Isso é a sua variável aleatória. Então, quando você for construir a sua região crítica, eu apaguei H0? Não apaguei H0. Quando você for construir a sua região crítica, você vai ter que alfa vai ser a probabilidade de delta maior do que 1K, sabendo que delta é igual a delta zero, que nesse caso é zero, que vai ser igual a probabilidade delta barra, né? De delta barra menos delta sobre SP combinado raiz de 1 sobre número de observações de x mais 1 sobre número de observações de y. Deixa eu só conferir que não. Não tô louco. Isso vai ser maior do que o seu valor K, que vai para a região crítica, menos o delta zero sobre o seu S de P combinado, raiz de Só que isso daqui segue uma distribuição T-student. Então, você pode trocar isso daqui por uma variável T, onde T segue T-student com um grau de liberdade nx mais ny menos 2. E aí você olha no seu valor tabelado. O alfa, ele vai ser o valor que está na sua distribuição T-student. Então você vai lá e olha, para esse número de graus de liberdade, qual que é o valor para esse número de graus de liberdade, qual que é o número que tem que estar aí? Tem que estar aqui. Você iguala esses dois números, e aí você, igualando esses dois números, você consegue descobrir o K, você acha a sua região crítica. E aí você consegue calcular o seu delta barra observado, e aí, tá na região crítica? Tá, rejeita a hipótese, não tá, não rejeita a hipótese. E agora a gente vai fazer uma questão sobre isso que eu separei. Onde que eu apago? Tá bom.
Uma fábrica de rações possui uma máquina para encher as embalagens com ração animal. A fábrica está trabalhando em 2 turnos, e o chefe de produção está desconfiado de que a regulagem da máquina mudou entre os 2 turnos. Para avaliar essa possibilidade, ele colheu amostras de sacos de ração nos 2 turnos. Os dados das amostras estão abaixo. Supondo que a variância dos dados seja a mesma nos 2 turnos, é possível afirmar que a regulagem da máquina mudou, nível de significância 5%. Então, a gente não tem a variância. Então, a gente quer... Então, o que a gente quer? A gente quer testar se a regulagem da máquina mudou. O que a regulagem da máquina tem mudado? Ela estava funcionando em um... O que a regulagem da máquina tem mudado? São as médias serem diferentes. Então, você vai ter como H0 MA igual a MB, e como H1, eu quero só saber se elas são diferentes, então MA vai ser diferente de MB. A minha região crítica, então, ela vai ser... Eu vou mudar para minha variável. A minha região crítica, ela vai ser o delta observado. Ele vai ser maior do que um certo K, ou ele vai ser menor do que um certo K. A probabilidade de o meu delta observado estar na região crítica é alfa. Então, alfa é igual a probabilidade. E aqui eu já vou pular logo para a construção da nossa variável aleatória. Então, delta bar menos 0 sobre SP sobre raiz de sobre número de observações de A mais 1 sobre o número de observações de B vai ter que ser maior do que K1 sobre a mesma coisa ou vai ser menor que K2. No caso, a The Student, ela é uma distribuição simétrica. Então eu posso simplesmente... Eu quero fazer isso. Eu posso simplesmente apagar uma dessas partes, porque a minha TD Student, ela é uma distribuição simétrica. Então, se eu tenho a minha distribuição e eu tenho que eu quero... Não, né? E eu tenho que eu quero essa cauda, ou então essa cauda,
esse valor vai ser menos esse valor. Então, eu posso simplesmente não olhar para um K2 e olhar só para o K1 e dizer, K2 vai ser menos K1. Então, eu posso apagar essa parte. Eu posso dizer que isso é 2 vezes essa probabilidade e esse 2 vezes essa probabilidade eu jogo para o outro lado. Então, alfa sobre 2, o meu nível de significância sobre 2, vai seguir isso daqui. Só que isso daqui segue a minha t_student. Então, eu vou trocar isso por uma variável t. E agora, eu olho nos valores tabelados da minha t_student, o meu alfa, eu não tinha colocado, mas o meu alfa, ele vai ser 0,05. Então, meu alfa sobre 2, ele vai ser isso daqui. Eu vou olhar quantas observações eu tenho. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 observações para A e 7 observações para B. São 8? São 8. Eu comi bola em algum lugar. Só tá mal escrito. Enfim. Eu tenho 10 observações para A e 8 observações para B. Obrigado, Vini. Então, o meu número de graus de liberdade, ele vai ser o número de observações de A mais o número de observações de B menos 2, que vai ser igual a 16. Então, eu vou na minha distribuição t_student. Para 16 graus de liberdade, e eu vou ter que o valor da minha t_student para um nível de significância de 0,025 e 16 graus de liberdade vai ser igual a 2,12. É isso mesmo? Bom, achado esse valor, o que eu posso fazer? Para que essa probabilidade ela seja verdadeira, o número que precisa estar aqui é esse daqui. Então, eu vou simplesmente substituir. E aí eu vou ter que K1 sobre SP, raiz de sobre NA mais 1 sobre NB vai ser igual a 2,12. Joga isso pro lado. Você coloca como igual, mas no final tem que ser menor. Como? Colocou como igual, mas no final tem que ser menor. Sim. Isso eu tô fazendo para descobrir a região crítica. Então, para que isso seja verdade, o número que tem que estar aqui tem que ser... sim, exatamente. E aí, o meu valor observado ele tem que ser menor que isso para eu poder rejeitar. Então, multiplico
por o que estava aqui. Isso aqui é 10. Isso aqui é 8. E esse vai ser o meu valor crítico. Observa. E esse vai ser o meu valor crítico. E o meu valor crítico para o outro lado vai ser simplesmente menos esse valor. E aí eu comparo, eu vejo, eu calculo o meu delta barra observado. E aí o meu delta barra observado, no caso, eu vou tirar a média do A, tirar a média do B, pegar a média do A menos a média do B, delta barra observado, calculei, e aí eu vejo, isso tá na minha região crítica? Se tiver, aí eu rejeito H0. Se não tiver, aí eu não rejeito H0. Eu preciso fazer o cálculo? O passo a passo ficou claro? Tá bom. O próximo tópico que a gente vai ver vão ser dados emparelhados. Então, o que são dados emparelhados? Vai ser quando seus dados eles têm dependência entre si. Então, digamos que você tem uma mesma... Então, digamos que você tem funcionários que passaram por um treinamento e você quer saber se o treinamento foi eficaz. Você pode medir performance antes do treinamento e depois do treinamento. Só que os funcionários eles são seus mesmos. Por isso você fala que os dados eles são emparelhados. Então você tem aqui os seus funcionários, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e aí você vai ter uma classe, que pode ser, por exemplo, antes do treinamento e depois do treinamento. E aí você quer fazer o teste de hipótese para quando... para média. Então você quer descobrir, a média ela mudou ou ela não mudou? Você vai ter de novo a sua variável delta, que vai ser mid A menos mid B. Você vai ter de novo o seu H0, que delta igual a delta 0 igual a 0. Você vai ter de novo o seu H1, delta. Digamos que você queira dizer digamos que B seja depois do treinamento. Então você estaria interessado, então você vai fazer B menos A e você estaria interessado em dizer que melhorou a performance. Então delta é maior do que delta 0, que é igual a 0. E aí, você não tem esse valor exato, você vai criar um estimador para ele, e você vai ter que a variável que é dada por esse estimador menos você tem menos a média desse... Você tem esse estimador menos esse sobre o valor da variância que você estimou para esse estimador. Então você tem esses valores aqui.
Digamos valores arbitrários, vai. E eu tô querendo testar que eles são maiores, então eu tenho motivo. Então, pelo menos visualmente, os valores de B parecem ser maiores do que os valores de A. Você tem a sua variável de diferença. Então, nesse caso, 5 menos 3 aqui vai ser 2, 4 menos 4 aqui vai ser 0, 2, 4. E você calcula a sua o seu estimador de variância para essa variável. Então, você vai calcular a média observada dela, que vai ser simplesmente 2 vezes 2 mais 0 vezes 1. 4 vezes 1, 3 sobre 4, que vai ser igual a 2. E para calcular o estimador da variância dela, como todo estimador de variância. Então, você vai fazer o somatório, como é um estimador, vai ser sobre n menos 1, somatório de cada observação i menos a média das observações, isso elevado ao quadrado. E você vai ter que, aqui só ser coerente com a notação, você vai ter que essa variável, isso dividido por raiz de n, vai seguir uma distribuição T de student. Com n-1 graus de liberdade. Então, você vai de novo conseguir a sua variável aleatória, você vai refazer exatamente o mesmo processo, e aí a partir daquele processo, você vai achar o valor que precisa estar para a condição ser cumprida, achar o seu valor da região crítica, e com o valor da região crítica você consegue aceitar ou negar a hipótese. Vamos fazer a questãozinha disso. Não precisava, né? Ali é a variação quadrada. Ah, claro. Então, e aí eu uso ela sem ser ao quadrado. Isso. Porque aqui a variância é variância mesmo, e ali é o desvio padrão.
Uma campanha publicitária para reduzir o consumo residencial de água foi implementada ao longo de 3 meses. Para avaliar se o consumo foi realmente reduzido, analisou-se em 9 residências o consumo no mês de janeiro, antes do programa, e no mês de abril. Os resultados foram os seguintes. Esses dados, esses que eu escrevi aqui. E aí ele pede, verifique se o consumo foi reduzido ao nível de significância de 5%. Observações. O asterisco significa que os moradores dessa região se mudaram. Então, se mudaram em março, então não deu para ter esse dado coletado. O que acontece aqui? Dependência. A variável antes e depois, as variáveis 1, 2, 3, existe dependência entre elas, no antes e no depois. Por quê? Porque a residência é a mesma. Pode ter tido programa, mas como é uma residência mesma, naturalmente as pessoas elas vão manter hábitos que elas têm antes, mesmo depois do programa, elas naturalmente vão manter hábitos que elas têm de antes do programa. Então você tem uma dependência entre o que acontecia antes e o que acontecia depois. Logo, eu não posso usar a hipótese de variáveis independentes, logo eu tenho que usar variáveis emparelhadas, variáveis dependentes. E esse asterisco aqui, eu não tenho esse dado está faltante. É muito comum isso acontecer. O que eu faço? Existem várias formas de se tratar com um dado faltante. Para o caso da prova, a gente usa a mais simples dela, que é simplesmente não usa. Então, essa coluna é como se eu fosse ignorar, e eu ignoro ela para todos os efeitos. Então, é como se antes de fazer a minha questão, eu pego os dados faltantes, eu ignoro eles e eu uso somente os dados que não estão faltantes para calcular todas as minhas medidas. Então, para calcular o meu delta barra observado, eu vou usar só os dados não faltantes. Para calcular o meu S barra observado, só os dados não faltantes. E o meu N vai ser só com os dados não faltantes. Então, eu tenho aqui 9 observações no total, mas, opa, isso aqui não pode ser usado. Então, o meu N vai ser só 8. Então, novamente, o meu H0, ele vai ser que eu vou ter delta igual a mi. Vamos a antes e depois? No caso, o que eu quero medir? Eu quero dizer que o programa ele foi eficaz. Então, se ele foi eficaz, a minha variável ela é consumo de água. A minha variável ela é consumo residencial. E o meu programa ele queria reduzir o consumo residencial de água. Então, para ele ter sido eficaz, eu tenho que dizer que o consumo depois ele vai ser menor do que o consumo antes. Ou, porque eu gosto mais, que o consumo antes ele é maior do que o consumo depois. Então, eu vou definir o meu delta como MiA menos MiD, Mi antes e Mi depois. O meu H0 vai ser lógico que eles são iguais. E a minha hipótese alternativa, ela vai ser, como eu quero testar a eficiência,
eu quero dizer, se eles são iguais, o meu delta vai ser igual a delta zero, que vai ser igual a zero. E se eu quero testar eficiência, eu vou dizer que o meu delta é maior do que zero. Para isso, e aí, se eu tenho isso, a minha região crítica, ela vai ser que o meu delta barra, ele vai ser maior do que um certo K. E se ele é maior do que um certo K, para o meu nível de significância alfa, desculpa, gente, aqui de novo, alfa 5%. Para o meu nível de significância alfa, a probabilidade do meu delta barra pertencer à região crítica sabendo que delta é igual a zero. Então, o que eu vou fazer é transformar isso na outra variável e agora aquela variável segue uma distribuição t-student. Sendo assim, e nesse caso uma distribuição de student com de fato n-1 graus de liberdade. Sendo assim, eu vou na minha tabela. Quantos graus de liberdade eu tenho? Eu tenho 7 graus de liberdade na minha tabela de t-student para 7 graus de liberdade. Bom, pergunta, por que você colocou menor? Eu coloquei menor. Obrigado. Pegando a minha distribuição t-student para o nível de significância de 0.05 e 7 graus de liberdade, eu tenho que esse número aqui tem que ser igual a 1.895. Se esse número, sendo assim, eu posso igualar isso a 1.895. Isso aqui é a média que eu calculo. Isso aqui é a média que eu calculo da minha variável. Então, eu faço uma variável de diferença, do jeito que eu fiz aqui. E é K menos delta barra ou K menos delta zero? Desculpa, isso ficou... Essa notação ficou ruim. Aqui é K menos delta barra, sim. Não é menos delta zero? Senão... Na verdade é menos delta zero, perfeitamente. Obrigado, Vini. Porque meu teste de hipótese. Porque H0 igual... Porque eu estou supondo H0 verdadeira, então o meu delta é igual a delta zero. Sendo assim,
esse valor é simplesmente o valor que eu calculo dos meus dados amostrais, esse N é simplesmente 8, eu faço esse cálculo, eu descubro a minha região crítica. Com a minha região crítica, eu posso rejeitar ou aceitar a minha hipótese. Passo para a próxima. Teste de hipótese para uma variância. Esse é mais jogado. E por ele ser mais jogado, acaba ficando um pouco mais simples. E o que acontece? A distribuição que ele segue é uma distribuição Q². E a distribuição Q², ela é uma distribuição que também ela vai ter o parâmetro de grau de liberdade. E o que é legal dela é que o meu intervalo, a minha região crítica, ela vai estar basicamente só definida pelo meu alfa, como nos outros casos. Então, você tendo alfa, você consegue ver na sua tabela de Q², e aí a partir disso determinar a região crítica. Enfim, o teste de uma variância. Teste de uma variância. Você tem uma certa amostra e você quer descobrir se a variância daquela amostra, se o estimador de variância daquela amostra, ele atende a alguma certa variância. Então você vai ter a sua H0, que a variância ela vai ser igual a um valor. E aí você vai ter para a sua H1, por exemplo, que a sua variância ela vai ser diferente desse valor. Quando a gente está falando de variância, geralmente a gente quer saber se as variâncias elas são diferentes. Mas isso vai ser da questão. Enfim, os outros casos são bem análogos. E como que você... Qual é o nome do teste de hipótese? Teste de hipótese para uma variância. E nesse caso, eu vou ter que usar o estimador de variância, que ele vai ser 1 sobre n menos 1, que ele vai ser isso daqui, da definição. Só que, em abstrato, eu não sei muito da distribuição dele. Eu não tenho um teorema do limite central para falar o que eu faço com ele quando eu tinha com a média. Então, eu vou usar um outro teorema e eu vou associar a distribuição dele não mais com uma distribuição normal, ou com uma t-student, mas com uma distribuição Q², que é uma outra distribuição que vai estar nos gráficos da prova de vocês. Então, eu vou saltar aos olhos e criar essa variável aleatória. E essa variável aleatória aqui, ela segue uma distribuição Q². O que é uma distribuição Q², Raul? Você pega uma distribuição normal, você leva ao quadrado e você tem uma distribuição Q². É uma distribuição conhecida com valores tabelados. E ela também trabalha com grau de liberdade. Então, nesse caso, ela vai ser uma distribuição Q² com n menos 1 graus de liberdade. E aí, adivinha o que a gente vai fazer? A gente vai construir a região crítica.
Então a gente tem o nosso alfa, o nosso nível de significância, a nossa região crítica. Como a gente tem essa variável para trabalhar, a gente vai trabalhar em cima dela. Então, eu tenho que a distribuição Q quadrada, ela não é como a TED Student ou como a normal, que ela é simétrica. Então, você tem uma coisa assim, e ela vai para o menos infinito e para o mais infinito. A distribuição Q quadrada, ela tem como valor, ela não tem a parte negativa, ela tem como valor mínimo o zero. E aí ela é um negócio mais ou menos assim. Isso tudo para dizer que eu não posso simplesmente dizer que eu tenho esse valor, eu quero que ele seja menor do que eu tenho esse valor para cá. Eu não posso simplesmente querer que a minha variável Q quadrada ela seja menor do que tudo isso, porque aqui eu tenho zero. Então, eu vou ter que dizer que ela vai estar nesse intervalo. Então, a minha variável Q quadrada ela vai estar entre 0 e um certo K1, ou a minha variável Q quadrada ela vai ser maior do que um certo K2. E aqui que as coisas ficam um pouco mais simples. Porque alfa vai ser a minha probabilidade de que nesse caso eu quero que essas probabilidades elas sejam iguais. A minha distribuição não é mais simétrica, então eu não posso mais usar o mesmo truque. Mas essas probabilidades elas têm que ser iguais, então eu posso escrever essa probabilidade como uma soma dessas probabilidades. Vai ser a probabilidade de... Aliás, eu sempre posso, mas isso vai simplificar a conta. Aqui K1. Bora colocar do outro jeito mesmo. Por quê? E aqui, meio que acabou o problema. O que você vai fazer é olhar na sua Q quadrado essa situação e essa situação. Deixa eu ver como geralmente são as tabelas Q quadrado. Tá. As tabelas Q quadrado, ela vai... Você vai ter uma coisa desse jeito. E aí você vai ter a probabilidade dessa... Você vai ter a probabilidade dessa cauda. Você tem o seu nível de significância alfa e você quer que essas probabilidades sejam iguais. Então, elas vão ser iguais ao quê? Cada uma a alfa sobre 2. Então, você quer que essa cauda ela tenha uma probabilidade de alfa sobre 2 de acontecer. Essa cauda aqui é o eixo positivo. Então, esse valor está aumentando. Essa cauda ela é referente a esse K2. Então, a esse K2. Então, você vai pegar esse valor tabelado, aqui quadrado, digamos que esse valor a gente chame de
Q alfa 2, Q porque eu quero dizer Q quadrado, então você vai igualar Q alfa 2 com o seu K2. E aqui não tem que fazer mais conta do que isso, porque a variável que você está analisando na região crítica é a mesma variável que você calcula. E aqui é direto, você simplesmente olha na tabela, e para outra variável ela vai ter entre 0 e 1. E aí o que você vai querer é que esse espaço aqui tem uma probabilidade de alfa sobre 2 de acontecer. E para isso, só que a sua tabela, ela não diz intervalos daqui para cá, ela diz intervalos assim. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a probabilidade complementar, então digamos que seu alfa sobre 2 seja 5%, para facilitar a minha vida. Você vai ir atrás da probabilidade que dê que tudo isso daqui seja 95%. E aí, se isso é 95%, esse resto tem que ser 5%. Pronto, você achou o seu K1. E aí você vai ter que o seu valor daqui quadrado, por outro lado, vai ser o próprio K1, porque é o que está no seu intervalo de confiança. Descobriu o intervalo de confiança? Show! Com o intervalo de confiança, você consegue descobrir se você consegue calcular a sua variável Q quadrada observável. Então você vai pegar o seu S quadrado observado, lembrando que a gente está sobre hipótese de que H0 é verdadeira. Se H0 é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, a sua variância vai ser igual à sua variância ao quadrado. Então, você vai calcular a sua variável Q quadrada observada, que vai ser simplesmente igual a n-1 vezes o seu estimador de variância observado, que é o que você calculou, dividido sobre a variância zero, que foi do nosso teste de hipótese. Fez isso, joga no intervalo de confiança, jogou no intervalo de confiança, tá, você decide, tá dentro H0 é falsa, tá fora H0 é verdadeira. Essa daqui vai ser dada na questão. Quando eu coloco alguma coisa zero, geralmente é um valor de referência que você tem. Não tem uma questão disso, então eu vou ficar devendo. E aí, o último caso de teste de hipótese vai ser para quando eu quero testar duas variâncias. E esse é um caso mais patológico, assim. Mas é a mesma coisa que a gente tem feito desde o início, que é só calcular região crítica. Então, digamos que eu tenha duas variáveis, uma variável A e uma variável B. E eu quero calcular, eu não sei a variância dessas variáveis, mas eu quero inferir alguma coisa sobre elas. Eu quero inferir se elas são iguais ou eu quero inferir se elas são diferentes. Então, se eu quero inferir alguma coisa sobre elas, se eu quero descobrir, por exemplo, que elas são diferentes, o que vai negar elas serem diferentes? Elas serem iguais. Então, de novo, nesses casos, o meu H0 vai ser que a variância de A vai ser igual à variância de B. E a minha hipótese alternativa vai ser o que eu quiser, mas tipicamente que elas são diferentes. Tá.
É isso mesmo. Para esse caso, eu vou, de novo, criar uma variável diferente, e a variável que eu quero criar, eu vou chamar ela de W, e essa variável W, ela vai ser o Q quadrado de A com o Q quadrado de B, arbitrando que eu vou deixar em cima aquele que for maior. Por quê? Para o meu W ficar positivo, para o meu W ficar maior do que 1. Então você escolhe qual que dessas duas que vai ser maior, e eu vou ter que o meu W, ele vai ser a variável Q quadrado de A sobre a variável Q quadrado de B. A partir disso, eu vou querer construir a minha região crítica. Eu tenho o meu nível de significância alfa, que vai ser tal probabilidade. Só que o W, ele não segue uma distribuição Q quadrado. Ele segue uma outra distribuição chamada de F. E o que é a distribuição F? É uma Q quadrada sobre outra Q quadrada. E essa é uma distribuição que ela trabalha não com 1, mas com 2 graus, mas com dois parâmetros, que vai ser 2 medidas de grau de liberdade. Então, você pega o seu A, digamos que ele tenha um NA. E você pega o seu B, e digamos que ele tenha um NB. A sua variável W, ela vai seguir a distribuição F, onde o primeiro parâmetro de F vai ser o número de graus de liberdade de A, onde o que é o número de graus de liberdade de A? É NA menos 1. E o número de B, e o grau de liberdade de B vai ser NB menos 1. E aí, você vai, de novo, olhar na sua tabela, isso sabendo que H0 é verdadeira, ou seja, que A é igual a MB, é isso que permite uma simplificação, mas, bom, você vai olhar isso na sua tabela R, e aí você vai achar os seus valores da sua região crítica. Só que o que acontece? Quando você olha na sua tabela, esse valor, ele é beleza. Você coloca aqui esse grau de liberdade e esse grau de liberdade, a tabela te cospe esse valor para o nível de significância que você quer. Fala, muito da hora, muito legal. Esse valor é mais chatinho, porque não dá mais para você usar o mesmo truque. O que você vai fazer então? A distribuição F, ela segue uma... Vamos fazer aqui? Digamos que você tenha uma F com os graus de liberdade V e U. Arbitrário. A função F, a distribuição F, para uma certa probabilidade, dados os graus de liberdade, ela segue a seguinte propriedade. E é isso que você usa para determinar o outro lado da sua região crítica. E aí, como que você faz isso? Você quer uma distribuição com esses graus de liberdade.
Só que você não tem uma distribuição com esses... Só que você não tem um... Enfim, a forma que você vai determinar esse K1 é que você olha o valor de F. Então, digamos que você tenha o F alfa sobre 2 para NA menos 1 e NB menos 1. Isso vai ser igual ao seu K2 e o seu K1 vai ser simplesmente igual a 1 sobre K2. Então, você achou o valor. Então, você tem a distribuição. Você achou o seu valor para distribuição. Digamos que a sua distribuição seja uma coisa parecida com isso. Você achou o seu valor para a distribuição de K. Isso você faz simplesmente olhando na tabela. E você faz simplesmente definindo arbitrando. Eu quero que essa probabilidade seja tal. Qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui para a probabilidade ser tal? Você olha a tabela, achou esse valor. EBA é K2. Aí você inverte K2 e fala, olha, para desse lado, claro que o desenho está bem errado. Para desse lado, essa mesma probabilidade ser tal, o valor que tem que estar aqui é 1 sobre K2. Simples assim. Com isso, a gente descobriu a nossa região crítica. A gente consegue calcular o W observado, porque a gente tem o que é preciso para calcular o que A observado e o que B observado. Com isso, a gente tem o valor de W observado, e com o valor de W observado e a região crítica, a gente consegue rejeitar a hipótese ou aceitar a hipótese. E é assim que a gente faz teste de hipótese para duas variâncias. E com isso a gente fecha o teste de hipótese. A gente termina o teste de aderência? Melhor do que fugir já tá ali. 1h50 quase que fuja. Acho melhor encerrarmos. Então, encerramos por aqui. É isso, galera. Boa prova sexta-feira e bons estudos.